Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste dia do Senhor, neste domingo, o domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Dia que inaugura a Semana Santa, lembrando aquele dia glorioso em que nosso Senhor entrou em Jerusalém, triunfante, mas entrou para morrer. Foi aclamado à entrada da cidade e alguns poucos dias depois foi crucificado, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste domingo de Ramos da Paixão do Senhor, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje, da Paixão do Senhor, está em Lucas, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 49. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é luz para a nossa vida. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas
Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que merece a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação?
para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, com a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, nós iniciamos a Semana Santa, essa chamada Semana Maior, porque mais de perto vivenciamos, nos tornamos, de certo modo, contemporâneos do sofrimento, da dor, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos o Evangelho da Paixão. Hoje chamamos Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Sim, porque ele entra em Jerusalém, entra triunfante, é aclamado com palmas e ramos. Os mantos são lançados à terra para que ele possa passar por cima. É reverenciado como um rei. Mas ele sabe que está entrando em Jerusalém pela última vez antes de passar pela paixão. Ele sabe que entra em Jerusalém para morrer. Por isso, é o domingo da paixão do Senhor. Durante essa semana, nós vamos ter a oportunidade, participando das celebrações, de vivenciar com Jesus aqueles últimos dias da sua vida aqui na terra, antes de passar pela paixão e morte. Vamos perceber a vida de um homem totalmente entregue nas mãos do Pai, para, fazendo a vontade do Pai, salvar a humanidade. Por isso, já neste Evangelho de hoje, da paixão do Senhor, nós vemos a kênose de Jesus. Um Deus todo-poderoso que se abaixou de tal modo a ponto de aceitar morrer na cruz. Assumir como trono o objeto mais desprezível até então, naquela pena de morte mais dolorosa, abaixou-se. Podemos pensar como alguém da qualidade de Jesus pôde se abaixar tanto, descer tanto da sua majestade, se humilhar tanto,
A única explicação, meu irmão, minha irmã, é o amor. O amor que vence todas as barreiras, que vence todo o preconceito. É o amor que aceita a ajuda do sirineu no caminho. É o amor que olha para as mulheres que choram batendo no peito e tem compaixão daquelas mulheres. O amor de quem está sofrendo o extremo da dor, mas olha para o outro que sofre também, do seu lado na cruz. Tem compaixão daquele homem e promete para ele o paraíso. O amor que não deixa negar-se a si mesmo, no sentido de renegar aquilo que ensinou, de renegar a verdade que propagou, mas vai até as últimas consequências, abaixando-se, 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 para passar pela cruz. Hoje celebramos já a paixão do Senhor. Somos convidados, meu irmão, minha irmã, a meditar sobre o tamanho desse amor. Ou melhor, sobre a infinitude desse amor de Jesus por nós, que o levou a ser sacrificado na cruz, por puro amor de nós. Somos chamados a compreender este amor e a desejar ter um amor parecido com o amor de Jesus, capazes também nós de dar a vida por causa do Evangelho, de dar a vida por causa dos irmãos. Que Jesus nos ajude então, e que Nossa Senhora, a Mãe das Dores, reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor.